Olá pessoal, bem-vindos para mais um vídeo de eletrônica digital para o canal Ensino Educação. Sou o professor Henrique e nessa videoaula nós vamos fazer agora a conversão do circuito lógico para a tabela verdade. Tudo bem? Mostrar aí para vocês como buscar a metodologia para que você consiga fazer essa conversão. Já vou dar um spoiler anterior, pessoal. Essa conversão eu vou fazer da forma mais simples possível, tudo bem? Para que vocês entendam o passo a passo. Novamente, eu deixo bem claro, se você já está mais avançado no conteúdo, pode fazer por métodos mais rápidos, tudo bem? Eu vou entrar em alguns métodos mais rápidos futuramente, mas essa videoaula é exatamente para quem não entendeu nada ainda, não conhece essa vertente aí da conversão do circuito lógico para a tabela verdade, tudo bem? Então eu vou fazer de forma mais explicada, mais passo a passo, tudo bem? Então para isso, pessoal, a gente vai utilizar esse roteiro. Vamos falar aí das relações entre as formas de representação, né, como a gente sempre faz no início das aulas. Vou mostrar a montagem da tabela, ou seja, como construir primeiro a tabela. Vamos aplicar o método de conversão ao exemplo 1. Esse método se refere à conversão do circuito para a tabela verdade. Ao final a gente vai fazer um resumo sobre essa conversão. Tudo bem? E nossas considerações finais também, de praxe. Então aqui estão as relações, pessoal, as formas de representação e as suas relações. Nota que, neste momento, nós vamos nos ater principalmente à conversão do circuito lógico para a tabela verdade. Tudo bem? Para quem já assistiu, pessoal, a videoaula sobre tabela verdade, vou deixar aqui um card para vocês assistirem, é muito importante. Nela eu explico, né, esse método que eu vou apresentar agora. Nós temos que montar primeiro a tabela. Então qual é a ideia? Eu tenho aqui um método que é o seguinte. Vamos primeiro identificar as variáveis de entrada e de saída, ordenando-as lá na tabela. Identificar aonde, pessoal? No circuito lógico. Lembre-se, nós vamos partir do circuito lógico para a tabela. Tudo bem? Então, de posse do circuito lógico, eu consigo identificar variáveis de entrada e variáveis de saída. Joia? Próximo ponto. Definir a quantidade de linhas ou de possibilidades que nós teremos de análise. Portanto, como isso é feito? A minha quantidade de linhas ou de possibilidades é 2 elevado a n, onde esse n, pessoal, é o número de variáveis de entrada. Por isso que o passo 1 é muito importante, né? O passo 1 nos dá exatamente essa informação, ok? Então, eu consigo verificar aqui que 2 elevado ao número de variáveis de entrada me dá exatamente a quantidade de linhas que eu terei na minha tabela, beleza? Depois eu vou realizar uma contagem binária crescente para a quantidade de variáveis identificadas, começando por todas elas com níveis 0 e finalizando todas elas em nível 1. Tudo jóia? Vamos já fazer isso aqui. E o último item, nós vamos definir o valor de cada saída individualmente para cada uma das possibilidades de entrada que já foi definida. Tranquilo? Então, acompanha comigo que a gente vai aplicar exatamente este método ao circuito lógico do exemplo 1. Então, temos aqui o exemplo 1, né, o nosso circuito lógico, e daqui nós necessitamos desse circuito lógico tirar a tabela verdade. Então, de antemão, acompanha comigo. Primeiro passo do nosso método, identificar a entrada e saída. Então eu tenho do lado esquerdo ali as variáveis A, B e C, são variáveis de entrada. E a variável S é variável de saída. Eu poderia, pessoal, num circuito lógico, ter 2, 3, 5, 8 variáveis de saída. Não tem problema. Na nossa tabela verdade, nós teremos todas as possibilidades de entrada e todas as saídas. Teríamos que analisar individualmente cada saída e compor a tabela completa. Tudo bem? Mas nesse caso só temos uma. E entre as entradas e a saída, o que nós temos aqui no meio é o que chamamos de processamento ou operações, ok? Em geral as pessoas chamam de processamento, ou seja, as variáveis de entrada serão processadas, o que resultará numa saída S nesse exemplo. Tudo bem? Ok. De posse disso, nós podemos agora analisar a conversão do circuito para a tabela. Como a gente vai fazer isso? Primeira coisa, quem são nossas variáveis de entrada no circuito, pessoal? A, B e C. E a de saída, variável S, ok? Segundo ponto, nós vamos colocar a tabela, então, do lado esquerdo as variáveis de entrada, notem aqui, variáveis de entrada, e do lado direito nós temos aí as nossas variáveis de saída, nesse caso somente a variável S. Legal? Quantidade de linhas da minha tabela, pessoal, 2 elevado ao número de variáveis de entrada. Como nós temos 3 variáveis de entrada, 2 elevado à terceira dá 8. 8 linhas ou 8 possibilidades. Então estão aqui as 8 linhas
já desenhadas na minha tabela. Próximo passo, eu vou realizar uma contagem binária crescente de 3 bits. Por que 3 bits? Porque eu tenho 3 variáveis de entrada. Logo, eu começo com todas as variáveis iguais a 0 e termino com elas todas iguais a 1. É uma contagem binária crescente, tudo bem? Aqui estão todas as possibilidades que existem para as variáveis de entrada. E o que a gente vai determinar é exatamente qual é o resultado de saída para cada uma dessas possibilidades. Legal? É o que nós vamos fazer agora. Vamos definir o valor de cada saída individualmente. Nesse caso só temos uma, mas vamos analisar cada uma das possibilidades para a variável S. Tudo jóia? Então acompanha comigo aqui no vídeo. Próximo passo, vamos analisar cada uma das possibilidades. Então variáveis de entrada e variáveis de saída, a gente já percebeu. Eu coloco aqui, pessoal, geralmente, apenas para fins didáticos, a representação na forma de expressão lógica, só para você não se esquecer que aquela porta é uma porta OR, que aquela porta é uma porta AND, que aquela porta é uma porta NOT, por exemplo, tudo bem? É só para fins didáticos, você não precisa fazer isso, mas eu achei por bem colocar. Então, qual é a primeira possibilidade da nossa tabela? Todas as variáveis valem 0, ou seja, a variável A, a variável B e a variável C, todas valem 0, tudo bem? Então, vamos acompanhando da esquerda para a direita, ou seja, das entradas para a saída. Essas variáveis estão disponíveis nas entradas dessas portas. E agora a gente vai conseguir analisar individualmente. Então, se eu tenho aqui uma variável 0, numa porta inversora, do outro lado eu tenho 1, correto? Na porta OR, 0 OR 0 resulta em 0. E 0 passou por uma porta NOT, vai dar 1. Eu coloquei aqui dentro apenas para fins didáticos, tá, pessoal? Então eu tenho esse 0 aqui da variável A sendo invertido por uma porta NOT, e na entrada dessa AND eu tenho 1, na verdade. Enquanto que aqui embaixo a variável C é 0, então eu tenho 1 AND 0. Qual é o resultado? 0, né, pessoal? Lembrando que nós temos aqui, pessoal, 1, 0 e 0 entrando numa porta NOR. É uma porta OR seguida de uma porta NOT, tudo bem? Então, para fins didáticos, eu vou escrever primeiro o resultado da porta OR, depois eu vou inverter, ok? Então, 1 OR 0 resulta em 1. Passou pelo inversor, resulta em 0, tudo bem? Então, para A, 0, B, 0, C, 0, a saída será 0. Tudo tranquilo? É muito importante, pessoal, que vocês utilizem aí aquelas tabelas de conversão direta das lógicas básicas, tá? Para fazer isso de forma mais rápido, tudo bem? É muito mais interessante se você tiver a porta na sua frente com a tabela verdade específica. E aí você pode conferir lá, por exemplo, na porta OR, que 0 OR 0 resulta em 0. Tudo tranquilo? Próximo caso, segunda possibilidade. A vale 0, B vale 0, C vale 1. Ótimo! Vamos colocar aqui os valores de entrada, 0, 0 e 1. E vamos analisar novamente das entradas para a saída. Notem, as variáveis A, B e C estão na entrada dessas portas individuais. Vamos começar aqui por cima. 0 passa numa porta inversora, resulta em 1. Porta NOT, correto? Operação OR, 1 OR 0, resulta em 1 também, ok? Notem aqui embaixo, pessoal, agora, ó, você tem 0 entrando numa porta NOT devido à variável A. Inverteu, eu tenho 1 aqui dentro. E 1 aqui da variável C. Então, 1 AND 1 resulta em 1. Perceberam? Então nós temos uma porta OR com 3 variáveis iguais a 1 na entrada. Então 1 OR 1 resulta em 1. Passou por uma inversão, resulta em 0. Ok? Então para as variáveis A0, B0 e C1, nós temos saída 0. Segunda possibilidade. Vamos para a terceira. Terceira possibilidade. Eu tenho A0, B1 e C0. Ótimo. Vamos colocar ali na frente. E vocês já entenderam a metodologia. Vamos trazer agora essas variáveis para a entrada das portas. Notem que a variável B agora vale 1. E vamos analisar novamente. 0 numa porta NOT, inverteu, dá 1. 0 OR 1 resulta em 1. Novamente, aqui embaixo eu tenho 0 passando por uma NOT individual, resulta em 1 aqui dentro. 1 AND 0 resulta em 0. Numa porta OR, qualquer entrada igual a 1, eu vou ter saída 1. No entanto, como isso aqui é uma NOR, inverteu, dá 0, ok? Pegue aí a tabela verdade da NOR também, fica até mais fácil de analisar. Tranquilo, pessoal? Então, para A0, B1, C0, saída será 0. Olha que legal.
Continuando, próxima possibilidade, a quarta. A vale 0, B vale 1, C vale 1. Novamente, vamos colocar aqui, atribuir os valores das variáveis nas suas posições respectivas e vamos analisar da esquerda para a direita. Então, na entrada de todas as portas nós temos esses valores atualizados. 0 passa por uma NOT, resulta em 1. 1 OR 1 resulta em 1. Aqui embaixo eu tenho 0, passa por uma inversão NOT, resulta em 1. 1 AND 1 resulta em 1. Já vimos essa situação, né? O resultado de OR com uma entrada 1 vai ser 1 aqui dentro, passou pela uma NOT, nós temos 0 na saída. Tranquilo? Vamos anotar ali na tabela. Próxima possibilidade, que é a quinta. A vale 1, B e C valem 0. Então, novamente, vamos atribuir os valores nas suas respectivas posições e vamos analisar das entradas para a saída. 1 passa por uma NOT, resulta em 0. Operação OR, 0 OR 0, nós temos 0. Aqui nós temos 1 passando numa NOT, resulta em 0. 0 AND 0 também resulta em 0. Notem, pessoal, numa porta OR, vamos só olhar para OR nesse momento, 3 entradas iguais a 0, o resultado é 0. Passou por uma NOT, porque isso aqui é uma NOR, nós temos aqui o resultado igual a 1. Então agora, nessa possibilidade, nós temos a saída igual a 1. Tudo bem? Próxima possibilidade, que é a sexta, a variável A vale 1, B vale 0 e C vale 1. Então vamos colocar aqui nas suas respectivas posições e vamos analisar da esquerda para a direita. Novamente, 1 passou por uma porta NOT, resulta em 0. 1 OR 0 resulta em 1. 1 passou por uma NOT, nós temos 0 aqui dentro, pessoal, da porta AND, tá? 0 AND 1 resulta em 0. Operação OR com qualquer entrada 1, o resultado é 1. Passa por uma NOT, vira 0. Tranquilo? Então nós temos 0 aqui na saída S para esta possibilidade. Sétima possibilidade, pessoal. Variável A vale 1, B vale 1, C vale 0. Ótimo. Vamos atribuir aqui os valores respectivos e novamente analisar das entradas para a saída. Então, esses valores foram atualizados na entrada das portas e, portanto, 1 numa porta NOT resulta em 0. 0 OR 1 resulta em 1. 1 passou por uma NOT, aqui dentro eu tenho 0, dentro da porta AND. 0 AND 0 resulta em 0. E operação OR com 1 em qualquer uma das suas entradas resulta em 1. Passou por um inversor, resulta em 0. Tudo bem? Então eu tenho na sétima possibilidade saída igual a 0. Última possibilidade, que é a oitava, todas as variáveis valem 1, portanto vamos atualizar nas suas respectivas posições e vamos analisar das entradas para a saída. 1 numa porta NOT resulta em 0, 1 OR 1 resulta em 1, 1 numa porta NOT resulta em 0 dentro da porta AND, 0 AND 1 dá 0. Então, operação OR com qualquer entrada igual a 1, nós temos saída 1. Só que isso aqui é uma NOR, né? Então passa por uma NOT que vai resultar em 0. Tudo bem? Então estamos aí, finalizamos as 8 possibilidades, tá, pessoal? Se vocês conseguiram acompanhar, por favor, coloquem do lado para fazer isso, pessoal, a tabela verdade específica das lógicas básicas. Fica mais fácil de acompanhar esse raciocínio. Assista novamente, volte o vídeo, você vai perceber que faz muito sentido a análise da esquerda para a direita. No entanto, você precisa estar familiarizado, né, com essas informações aqui. Por exemplo, eu disse que na entrada de uma porta OR, uma entrada igual a 1 resulta no resultado 1. Realmente, uma porta OR é isso. Só que aqui é uma NOR, então passa por um inversor, por isso que deu 0. Tudo bem? Então, é vivência, pessoal. É fazer várias vezes que vai fazer vocês entenderem isso de forma mais rápida. No entanto, eu recomendo sempre que inicialmente fiquem com o formulário das tabelas das lógicas básicas do lado para poder fazer isso. Tudo tranquilo? Então, nosso resumo aqui da conversão, olha só. Definimos o valor de cada saída individualmente e eu resumi elas aqui, ó. Tudo bem? Então perceba, nós analisamos todas as variáveis de entrada, da entrada até a saída, né? Porta por porta até chegar na saída. Legal? Professor, e se eu tivesse 5 variáveis de saída, eu faria essa mesma análise em cada possibilidade para as 5 variáveis de saída. Claro, cada uma daria um resultado, naturalmente. E aqui eu teria 5 colunas, né, à direita da minha tabela. Tudo bem? Então, é muito importante, pessoal, que vocês façam com calma, sem pressa isso aqui, porque
É uma coisa que, apesar de muitas pessoas dizerem, ah, isso é fácil de fazer, mas se você errar um detalhe ali, um bit, você destruiu a tua análise, sabe? Muito cuidado, tudo bem? Então, voltando aqui às nossas relações, então, nós vimos aí a conversão do circuito lógico para a tabela verdade. Essa foi a primeira aula, vamos ter mais uma, tá, pessoal? Vamos continuar ainda nessa conversão do circuito lógico para a tabela verdade na próxima videoaula. Tudo bem? Para reforçar esse conteúdo com outro exemplo. Então, essa foi a nossa videoaula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, como eu disse, conversão entre circuito lógico e tabela verdade, vai ser a segunda aula, né? Por isso que tem esse doisinho aqui, tá? Segunda aula do conteúdo. Então, vamos dar prosseguimento, né, e continuidade na mesma análise, só com outro exemplo. Legal? Você ficou com dúvida? Deixa ela aqui nos comentários, pessoal. É muito importante que você deixe a sua dúvida aqui, a sua sugestão, para melhoria do conteúdo e até para dirimir aí as suas dúvidas, naturalmente. Tudo ok? Sempre gosto daquela máxima dos professores, né? A sua dúvida pode ser a dúvida do colega eventualmente. Tudo bem? E se essa aula agregou valor ao seu conhecimento, né? Foi boa para você de alguma forma, deixa seu curtir no vídeo, isso ajuda bastante a gente, ajuda o nosso canal, tudo bem? Inscreva-se aí no nosso canal, vou deixar ali o balãozinho para inscrição. Ative o sininho de notificações, pessoal, é bem importante para vocês receberem as atualizações agora de todo o curso que foi reformulado, tá ficando bem legal esse curso. E compartilhe com aquele amigo que você sabe que está precisando dar uma melhorada nesse conteúdo, tudo bem? Toda semana nós vamos trabalhar ali com mais vídeos no nosso canal Ensino e Educação, e eu estou trabalhando com a parte de simuladores, né? Estou editando as aulas, os materiais, e estou publicando no meu blog circuitaria.blogspot.com, que é onde eu coloco mais informações textuais, né? Uma informação com uma outra pegada. Tem vídeos também sendo adicionados lá, mas principalmente os vídeos eu estou colocando no YouTube, aqui no nosso canal, Ensino e Educação, e material textual, lista de exercício, essas atividades eu vou colocar todas lá no blog e vou deixar os links na descrição do vídeo para vocês poderem trabalhar. Tudo bem? Ao final sempre da última aula daquele conteúdo, eu vou deixar a lista de exercícios ali para vocês praticarem. Tudo jóia, pessoal? Então, um grande abraço e espero vê-los na próxima aula.